la femme au cœur du plus grand péché du roi le plus emblématique d'Israël. Il s'agissait de Bathsheba, l'épouse de David, mère du roi le plus prospère de la Bible. Salomon, avant cela, avait vécu avec un autre homme, Uri. L'histoire de Bathsheba est intimement liée à celle de la chute d'un homme que la Bible décrit comme quelqu'un selon le cœur de Dieu. Son histoire est intimement liée à celle d'un péché qui semblait impuni, un péché qui serait caché aux yeux des hommes, mais qui n'a pas échappé à Dieu. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que la Bible dit réellement sur Bathsheba et sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Était-elle une victime ou une méchante dans cette histoire? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous comprendrez. La Bible dit que Bathsheba était la fille d'Eliam et la petite-fille d'Achitophel ou Jonita. Son nom signifie probablement « fille d'un serment » ou « septième fille ». Dans le texte biblique, elle est également appelée Bathsheba, ce qui signifie « fille d'abondance ». Avant sa naissance avec David, Bethsabée était l'épouse d'Uri. Un soldat est un soldat. La Bible ne fournit aucune information ni aucun détail sur la vie personnelle de Bethsabée et d'Uri. Autrement dit, rien n'est connu sur leur relation. On sait seulement qu'un jour, Bethsabée fut aperçue par David alors qu'elle se lavait lors d'un rituel de purification. C'était une époque de guerre pour les forces israélites. Uri, le mari de Bethsabée, était sur le champ de bataille au service de l'armée d'Israël. David, lui aussi connu dans l'histoire pour son rôle de roi guerrier, ne participa pas à cette bataille. Il était confortablement installé dans son palais, le cœur et l'esprit vides de tout désir criminel. Nous en arrivons ici à la partie la plus complexe et la plus triste de l'histoire de Bethsabée. La Bible raconte que Bethsabée se lavait et la désirait. Il cherchait à savoir qui était cette femme. Même après avoir appris que Bathsheba était la fille d'Eliam, l'un de ses meilleurs guerriers, la petite-fille d'Itophel, l'un de ses plus proches conseillers, et l'épouse d'Uri, l'un de ses plus fidèles soldats, David décida d'aller de l'avant, de céder à ses désirs et de se laisser dominer par le péché. Impressionné par la beauté de Bathsheba, David ordonna qu'on emmène la femme dans son palais. Là, il coucha avec elle et consomma son adultère. Quelque temps plus tard, le roi David découvrit qu'il avait mis enceinte Bathsheba. Il tenta à tout prix de cacher son péché. D'abord, il essaya de me faire croire que l'enfant était le sien. Pour ce faire, il ordonna à Uri de retourner à Jérusalem. Afin de le convaincre de rentrer chez lui et de coucher avec Bathsheba, si cela se produisait, le soldat ne soupçonnerait pas la grossesse de sa femme. Mais Uri refusa de rentrer chez lui et de coucher avec sa femme pendant que ses compagnons étaient engagés dans une guerre. David s'enivra même, mais ne céda pas. C'est alors qu'il s'enfonça encore plus profondément dans le péché, ordonnant qu'Uri soit placé au premier rang pour être tué. Après avoir pleuré la mort de Bathsheba, David la prit pour femme. Peut-être pensait-il alors avoir résolu tous ses problèmes et préservé la réputation et l'honneur de Bathsheba. Tout semblait calme et caché, mais Dieu avait vu ce qu'il avait fait et n'en était absolument pas satisfait. Le Seigneur envoya le prophète Nathan dénoncer le péché de David et révéler sa misère. Tout d'abord, Nathan raconta à David une sorte de parabole illustrant ce qui s'était passé entre David, Bathsheba et Uri. Cette parabole du prophète de Dieu fut menée de telle manière qu'avant même qu'il ne reprenne ses esprits et ne réalise que l'histoire illustrait sa propre misère, David fut dégoûté par la situation décrite et déclara que l'homme qui avait commis un tel péché méritait la mort. Puis, lorsqu'il apprit que c'était son propre cas, le roi d'Israël se lamenta. Profundamente diante des relatos biblico frequentemente sur un questionamento a respeto da real participação postura e culpa de Bathsheba, nes pecado afinal Bathsheba foi uma vila ou uma vítima nessa história toda ao longo dos séculos os estudiosos tem discutido que de fato aconteceu nesse episódio. Desastroso no geral, todo concordam que o que aconteceu foi algo injustificável Pecado real terrivel porém a diferente interpretação sobre o papel de Bathsheba nisso tudo, por exemplo. Alguns estudiosos sugerem que como David viu Bathsheba do terraço do seu palácio de alguma maneira o lugar que ela estava se banando não era totalmente reservado e que ela pode ter sido prudente nesse sentido para resolver se lavar num lugar onde podia ser vista no entanto essa interpretação parece ser muito problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoie este tipo de conclusão. O fato de David ter conseguido ver Bathsheba se lavando não significa que ela foi imprudente aqui não. Podemos nos esquecer que David viu Bathsheba do terraço do seu palácio e está uma informação importante no texto bíblico e porque por do palácio David tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade, ou seja, ele conseguia ver coisa que outra pessoa sua casa não podia. Valem disso o registro bíblico dessa história no capítulo 11 do segundo livro de Samuel começar, enfatizando logo no primeiro versículo que toda essa trama ocorre no tempo que os reis costumavam ser da
Guerra o texto muito claramente coloca Devi como alguém que estava no lugar onde não deveria estar, portanto talvez Batseba nem mesmo soubesse que o rei estava no palácio, ainda que soubesse talvez ela não tivesse a percepção de que o terraço do palácio possibilitava a visão do lugar e que ela se purificava então dizer que Batseba teria sido imprudente nesse episódio não passado uma. Especulação de machismo e não dado bíblico e mesmo que Batseba tivesse sido imprudente escolando. Cela va num lugar onde poderia ser vista pelo rei, isso é hipótese alguma, dava davio direto de tomá-la por mulher, todavia outro comentarista leva essa interpretação ainda, mas além argumentam que Batseba pode ter propositalmente seduzido o rei de Israel escolhendo fazer sua purificação num lugar ou numa ocasião que pudesse insinuar para ele mais novamente este tipo de posicionamento e uma especulação que não se sustenta a uma análise cuidadosa do texto bíblico isso porque Nenhuma parte do escritor bíblico coloca Batseba como alguém que arquitu teve êxito num plano de sedução do rei de Israel muito pelo contrário, quando Deus levantou o profeta Nathan para confrontar Devi a mensagem Devi colocou nitidamente Devi como responsável pelo que havia acontecido. Não há no texto bíblico nenhuma repreensão contra Batseba pela lei mosaica casal que praticava adultério consensual era punido como a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba. Verdade na parábola de denuncia contra Devi Batseba é retratada como uma ovelha inocente que havia sido tomada, capturada ou tirada de forma arbitrária de ce dono por alguém, mas poderoso além disso na sequência da repreensão divina repetida a vezes do texto bíblico indica que Devi tomou o se apoderou de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito essa verdade bíblica também. Depois encontrou uma interpretação frequentemente lembrada por alguma pessoa na internet de que quando Devi tomou Batseba supostamente ela possuía uma carta de divórcio de seu marido e essa pessoa se pegama antiga tradição judaica que indicam que quando o homem se a guerra ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa caso o pior lhe acontecesse no campo de batalha de fato a evidência de que na cultura judaica o marido podia fazer de sua própria morte uma condição. Para a validação do divórcio é provavelmente o seu principal objetivo, como isso era dar a sua esposa a chance de casamento fora dalle do virato que era quando a viuvatina de se casar, como descunado então de forma retroativa a mulher não assumia o status de viúva na ocasião da morte do marido, mas o status de mulher divorciada por emissão não muda na da situação de Devi relação a Batseba, mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio como provisão de retroatividade dada por Uriah onde ser a guerra algo que é impossível saber, com certeza ainda assim quando Devi tomou Uriah estava vivo era seu marido à época foi o próprio Devi que depois provocou a morte dele de qualquer forma a repreensão de Deus contra Devi através do profeta Nathan não foi a repreensão contra alguém que se relacionou como uma mulher desamplida, mas foi a repreensão contra alguém que roubou a mulher de outro homem, mas uma informação importante é que o texto bíblico também relata a lamentação de Batseba por seu marido morto então biblicamente falando não resta outra interpretação a não ser de que Batseba foi uma vítima nessa história supor que o que aconteceu foi algo que trouxe satisfação a Batseba porque afinal ela se relacionou como rei de Israel e posteriormente se tornou sua esposa e faz uma infância no texto bíblico julgar os pensamentos o caráter de uma mulher sem nenhuma evidência ou base bíblica para isso, portanto uma leitura natural do texto bíblico. Indica que Devi usou de sua posição de poder ele usou de sua realeza e de sua prerrogativa como líder da nação. Para que ressembor sobre o casamento de Batseba sobre a vida de Uriah sobre a lei de Deus que condenava a sua cobiça e seu comportamento perverso, mas que isso curiosamente quando Devi cobrou Batseba, ela estava fazendo sua purificação conforme mandava a lei, ou seja, enquanto Devi estava quebrando a lei ao começar a Batseba estava comprando a lei observando a regra quanto a purificação das mulheres, mas também é importante saber que o texto bíblico não emprega nenhuma palavra que denota violência física de Devi contra Batseba, por exemplo, logo afronte no mesmo livro de Samuel, o escritor bíblico registrou o desastroso episódio envolvendo Aminon e Tamar, o escritor usuem, se registra o termo hebraico que não deixa qualquer dúvida de que Aminon agiu como violência para se relacionar, como Tamar contou ela tanto resistiu, mas o mesmo escritor não repetiu este termo. Para descrever a atitude de Devi contra Batseba, ou seja, o relato bíblico não indica que Devi usou de violência física para consumar sua relação com Batseba, isso no entanto não torna menos odioso que Devi fez, não muda o fato de que Batseba foi assim violada por ele. Alguma pessoa questionando por Batseba não se recusou a se relacionar com Devi porque ela não resistiu, porque ela não gritou por ajudar bom naquele tempo quando ocorria este tipo de situação no reino normalmente.
Demanda era levada a te o rei para que ele pudesse resolver a questão de acordo como ele punando ocupado e dando. Amparou a vítima antao a questão que deve ser levantada e a quem Batseba poderia recorrer naquele momento quem poderia ajudá-la a quem ela poderia gritar inclusive conforme Lemosem Deuteronomio capítulo 22 ale Mosecam não considerava culpada uma mulher que não tivesse quem a livrasse de uma relação não consensual. Batseba foi vítima justement daquele que tinha o dever de protegê-lo. Enquanto l'idée da nação e la foi vítima de alguém que usou de sua posição superior de autoridade poder para coagila e la foi vítima daquele que estava acostumado a mandar ou a demandar. Naquele contexto, o texto bíblico mostra que Davi mandou e Joab liderou Israel numa guerra enquanto ele ficou aonde não deveria ter ficado depois Davi mandou e se retrouxa uma mulher que ele cobiçou e na sequência novamente Davi mandou o marido daquela mulher foi morto e espadrao de Davi e conseguir seja lá que ele desejase dando uma ordem somente chegou ao fim quando ele foi confrontado por alguém. Que acima de tudo era obediente a Deus, não ao rei. O profeta de Deus estava submisso a uma autoridade muito superior à autoridade de Davi. Então, o rei que parecia intocável percebeu que era um miserável digno de morte. A Bíblia jamais escondeu os defeitos de seu roi que adota este tipo de interpretação que coloca Davi como uma vítima da situação ou pior como vítima de uma mulher mal intencionada. Parece que ocultar aquilo que a Bíblia denuncia, parece que verter no ar aquilo que a Bíblia reprova, parece que esconder aquilo que a Bíblia revela, parece que justificar aquilo que é injustificável perante o padrão moral de Deus. Mas, nesse ponto, o texto bíblico mostra a grande diferença entre Davi e solo rei, que antes de Davi era sim, mas ele temia ao Senhor, tinha verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus enquanto sol sem prester, mas preocupado em conseguir justificativa para seu herói en vez de buscar o caminho do arrependimento. Davi por outro lado entendeu que havia transrodido a lei divina que tanto amava se deletava nela. O Salmo 51 mostra toda a sua contrição diante de Deus por causa do pecado que havia cometido. O Salmo 51 mostra sua preocupação e não ser lançado fora da presença do Senhor ter o Espírito Santo retirado de sua vida. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi o filho de seu adultério com Batseba veio a morrer sua família foi solada por consequência terrível e duradoura inclusive pouco. Depois na sequência da história de Davi Etofel, o avô de Batseba que costumava aconselhar o rei passou a aconselhar Absalão. O apoio ce objetivo de usurpar o trono do próprio père e curiosamente partiu do avô de Batseba o conselho para que Absalão violasse a concubina de Davi perante Israel, se cumprindo assim a profecia através de Nathan de que o mesmo que Davi havia feito oculto seria feito contra ele perante todo Israel sobre isso muito teólogo do Antigo Testamento acreditam. Que a atitude de Itofel ao trair o rei pode ter sido uma represália contra Davi por não aceitar o que ele havia feito a sua neta Batseba, seja como for quando já estavam legalmente casados junto. Davi Batseba foram de outro 4 filhos Salomão, Simeia, Sobabi, Nata e todos os filhos de Batseba, e Davi sem dúvida Salomão foi, mas ilustra inclusive a coroação de Salomão. Aconteceu no momento que havia uma conspiração para que seu meu irmão Adonia assumisse o trono de Israel então. Batseba juntamente como profeta Nathan e o sacerdote Zadok foram importantes para que Adonia não tivesse sucesso sua revendicação. Ele conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclama Salomão como rei quando isso aconteceu. Batseba se tornou reina mãe em Israel por fim como mãe de Salomão. Batseba mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus sem que não entanto o texto bíblico de mencionar que disso ela havia sido mulher de Uriah, ou seja até. Mesmo a lista me honrosa que Davi poderia ser citado tras lembrete do seu pecado e quando olhamos para isso podemos reconhecer que Deus cumpre seu propósito apesar das debilidades humanas. Talvez você esteja escutando esta história achando melhor do que Davi porém sem a graça divina. Não somos absolutamente nada não a mérito algum no mesmo Davi Batseba Uriah você uno. Se somos alvo da bênção de Deus isso é graça e favor imerecido se você assistiu até aqui ainda. Não se inscreveu nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para nos ajudar nesse trabalho de ensino bíblico e deixe também seu comentário dizendo o que você pensa sobre a história de Batseba e também se você deseja se aprofundar ainda no conhecimento da palavra de Deus.